Eu estou nesse momento com Hugo Horovitch. Ele é empresário israelense, mora pertinho de Jerusalém, já está há muitos anos em Israel e resolveu nos dar uma entrevista para explicar o que significa vir à Terra Santa. Hugo, em primeiro lugar, muito obrigado por sua entrevista. É um prazer estar mais uma vez com você. Você hoje é um empresário, tem a sua empresa de turismo aqui em Israel há muitos anos, tem sua família, seus netos, mas você não nasceu aqui em Israel. Você veio da América do Sul. Fale um pouquinho de onde você nasceu, como você descobriu suas raízes judaicas e por que decidiu sair da América do Sul e vir para Israel. Eu nasci geograficamente em Mendoza, Argentina. E quando eu descobri o movimento sionista, que luta pela volta do povo judeu à sua terra milenária, a terra bíblica, a terra de nossos avós, eu me identifiquei com esse movimento, senti a necessidade de me realizar pessoalmente, deixei tudo, minha família vieram comigo, meus irmãos, meus pais, nos radicamos em Israel e graças a Deus fizemos aqui uma maravilhosa família muito grande. Que muitas pessoas que estão aqui não nasceram aqui, mas sentiram um chamado, um despertar, como você mesmo falou, para voltar à terra, sentindo-se descendentes de Abraão, daí a expressão nasci há 5.000 anos aqui, e estão aqui. Inclusive a sua esposa tem uma história semelhante, ela também veio de outro país com a família dela, não é mesmo? De onde ela veio e como vocês se encontraram? Ela chegou muito pequena, à idade de 9 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, e seus pais também começaram aqui, sendo gente que trabalhava a terra, agricultores, e também lograram depois, Lea tinha um só irmão, eram 2 sobreviventes, e fizeram suas famílias aqui. Eu conheci a Lea de casualidade na casa de um colega da universidade, estudante comigo, e de aí para adiante continuamos, já temos mais de 45 anos juntos. Interessante que, ouvindo histórias como a sua e várias outras muito semelhantes, nós podemos dizer que Israel é um ponto de encontro do qual várias famílias surgiram, se originaram. Pessoas que vêm de uma verdadeira sobrevivência, de um milagre da sobrevivência da Segunda Guerra Mundial, pessoas que vêm por um chamado, que se encontram aqui em Israel. Mas eu pergunto você, Israel é um lugar só para judeus e israelenses ou pessoas também de outras etnias, de outros grupos, também são bem-vindos aqui em Israel? Como país, Israel é provavelmente uma das poucas grandes e extraordinárias democracias do mundo. É um país democrático, livre, mas temos muita gente de muitos países que não são nem sequer judeus. Nós recebemos os primeiros refugiados vietnamitas, que saíram muitos anos atrás, porque não podemos fechar as portas para aqueles que precisam de um refúgio. E até o dia de hoje continuamos recebendo muita gente. Na sua experiência, o que significa, portanto, vir para Israel, peregrinar em Israel, conhecer as terras bíblicas? Por enquanto você vê quantas caravanas você fizeram, quantos brasileiros têm chegado, quanta gente de todo o mundo veio visitar Israel, milhões por ano são recebidos em Israel, sentem sua própria casa. Aquelas pessoas que vêm a Israel, nós estamos interessados que eles cheguem, não só por uma razão econômica do turismo, sino pela razão mais importante, o apoio moral que eles dão a nós em Israel e no estrangeiro. Por enquanto, nossa missão hoje, personalmente, eu e muita gente como eu, estamos interessados em abrir nossa casa, nossos corações, para receber essa gente e mostrar quem somos verdadeiramente. Para eles levar a verdadeira mensagem, porque desgraçadamente a imagem de judeu, a imagem de Israel foi muito mal explicada, muito mal entendida no mundo moderno. Minha missão é o contato, é bater as barreiras que separam as barreiras da ignorância. A ignorância. Viagem de um cristão a Israel ensina e dá para ele, em sua missão de fé e conhecer a verdadeira história, muito mais que 100 seminários e muitas escolas que ele pode fazer em seu país de origem. Só viagem na Terra Santa, ele abre os olhos,
e abre também o coração. E você dizendo com isso mostra que um dos mitos é o fato de pensarem sempre Israel como um lugar de guerra, de terrorismo, de bomba, e aqui é um lugar tremendamente seguro. E às vezes até lugares no mundo que talvez sejam mais perigosos do que aqui. Mas em toda a sua experiência você pode afirmar então, Israel é um lugar seguro para vir, você pode garantir isso. Então, se alguém pensa que eu sou masoquista, está perdido. Eu não vou criar meus filhos e agora meus netos em um lugar de perigo. Mas quando eu viajo nos países sul-americanos e me encontro as capitais de Sudamérica e eu conheço e estou todo o tempo viajando, posso garantizar que a segurança desses países é muito menos que a segurança de Israel em guerra. O que uma viagem para Israel pode me ajudar na minha cultura bíblica, eu que sou um ocidental? Essa visita de Israel se transforma em uma experiência que 100% da gente fala. Sou uma pessoa antes de chegar e o dia que saí de Israel sou outra pessoa totalmente diferente. Hugo, muito obrigado. Foi um grande prazer estar com você mais uma vez e a nossa amizade continua sempre cada vez mais forte. Bem-vindo. Israel é uma terra de amizades, Israel é uma terra de fraternidade. Eu estou aqui com o Yuri, um grande amigo que nós encontramos. Ele é um comerciante aqui do centro de Jerusalém e realmente nós fizemos uma amizade muito bonita, muito bonita. Yuri, thank you for giving us this interview. And I would like to ask you, what is friendship for you? Because you are so sympathetic when I came here. What is friendship for you? Well, I must share with you and with all the people that are watching us right now. When you ask me what is this sympathy, so I'm thinking about a verse in the book of Proverbs. I don't know how you say that in Portuguese, but in Proverbs, they say like water to the face, one man's heart to another. It means when you look at the water, you see your own reflection. And when you entered my store, I didn't know you. I didn't know what you were about, what you're thinking, what you're feeling, but you reflected something very nice. And I said to myself, what is it? Why do I like this man? And I discovered that just like it happened with you, it happens with a lot of people in Jerusalem. Your love to Israel, your love to Jerusalem, your prayer for the peace of Jerusalem, your love to Hashem. That reflects a lot of kindness and goodness out of you. And how is that? When you are connected with a mutual connection, a mutual love to the divine and to Jerusalem, which is the apple of his eyes, then you can be white, you can be black, you can be fat, you can be slim, you can be blonde, you can be dark, doesn't matter. You have wonderful love to the apple of the eye of Hashem, you're already becoming friends. And afterwards you discover also a lot of personal reasons why to be friends. So I hope that more people will come to Jerusalem and this awakening will happen to their heart and it will take out of us all the goodness and all the kindness. You just have to come. Oh, wonderful. Bienvenidos a Jerusalém. Baruch haba. Baruchim abayim. Zach, você é um cristão. Como é ser cristão vivendo num bairro cheio de muçulmanos? It's such a blessing. You know, many people don't understand or many people are afraid, but I enjoy it a lot. You know, because every day I have opportunity to share with them that God is good, that God is nice, God is gentle. It's very good, I'm very happy, you know, when I see many people look at it as very difficult and it's a kind of persecution. It is not. It's a blessing just to live with them and, you know, share God with them, and God is able to protect us wherever you are. You know, if you were in Brazil, if you were in America or here, God has His hand over our lives. Então aqui não é só guerra, como as pessoas sempre pensam no Brasil, guerra o tempo todo. No, no. Sometimes we have fights, you know, because, you know, as kind of neighborhood to neighborhood. If a Christian guy was in the Muslim neighborhood, he will get beaten up. And if a Muslim guy was in a Christian neighborhood, we will beat him up, you know, as youth, as little kids before, you know. But now we're so blessed, we share God, we live in a good harmony together, you know, and every day we share Jesus. Every day I share Jesus with people around me. Já que você tem essa oportunidade de testemunhar de Jesus, diga pra gente, na sua opinião,
Quem é Jesus na visão de muitos muçulmanos e quem é Jesus na visão de muitos judeus? Muslims look at Jesus as a great prophet, but they don't believe in his crucifixion and death and his resurrection after the death. They believe that Jesus, before crucifixion in the Gethsemane, he was ascended to heaven, and Judah, because he betrayed Jesus and took the money, God punished Judah, so Judah can look like Jesus. So when the Roman soldiers came to arrest, they did not arrest Jesus, because Jesus was already ascended, they arrested Judah. But they believe in him that he came from a holy virgin, from a holy birth, virgin birth, and he was a very great teacher, and he did not sin. He was very clean, which is very good. We tell them, okay, let's not talk too much about his resurrection, which is very important, but it's also his teaching, the 3 years, is very important too. So we can share about him, teaching love your enemies, teaching about his do not worry about tomorrow, teaching about his peace and kindness and God being a good shepherd for us. For Jewish people, they believe that Jesus is, he did not come from a holy or a virgin birth, but they believe that he was a great rabbi, and had an awesome and tremendous teaching, and he was very strong and good teaching, and he died a normal death, on the cross, as so many Jews died on the cross. But always we try to focus on his 3 years of teaching, because his 3 years of teaching, it is as important as his holy birth, and it is as important as his strong resurrection from the dead. So we share usually about what we can find, feel that how important his teaching is. What we like, what we love about Jesus is his peace is personal. Every day, he has an extra peace personal in my life in the midst of all of this. Many people say, and probably in Brazil or West, that God is good. From the Middle East and from Jerusalem and from all of these troubled area, you think, I say that God is not only good, God is super good. God is extra good. And my life, I experience God every day in my life. I'm not holy. I'm a businessman. I work in archaeology, work with people every day. But God is good and his hand over my life every day. Nós estamos continuando aqui as nossas entrevistas. Esse aqui é o Hassan, que trabalha e mora em Jericó. Na verdade, ele nasceu aqui e aceitou dar essa entrevista para a gente. Hassan, muito obrigado por participar conosco. Você, pelo que eu saiba, nós conversamos antes da entrevista, já morou nos Estados Unidos, no Equador e outras partes do mundo. Sim. E voltou para Jericó, onde você nasceu. Como é viver em Jericó? Como é morar aqui? Fala um pouquinho da vida, do dia a dia aqui. Aquí no te sientas que estás viviendo en Jericó solo, te sientas que estás viviendo en todo el mundo. Porque es la ciudad más vieja del mundo y mucha gente de todo el mundo viene a visitar este lugar muy importante y religioso. Al mismo tiempo, todo el día tratas con gente de todo el mundo. Puedes hablar 5 o 6 idiomas, encuentras gente en la calle. Si te vas al centro, hay mucha gente que habla 2 o 3 idiomas, muy fácil. So, no te sientas que estás viviendo en un lugar desconocido, es muy famoso. É um lugar seguro para viver? Porque muita gente pensa na guerra, nos conflitos do Oriente Médio. Jericó é um lugar seguro para viver? Pues es buena pregunta, porque yo cuando vivía afuera en los Estados Unidos, afuera era mi país, y cuando quería venir aquí, mis amigos me decían, ¿a dónde vas? ¿Te vas a morir? Le dije, pues déjame ver. Cuando yo llegué, ya encontré en este lugar especialmente, es un lugar muy lindo. Puedes tú caminar en la calle, nadie te pregunta qué religión eres o de dónde eres. Muy en paz, la gente vive en paz, todos nomás quieren vivir bien. Y yo especialmente, yo soy musulmán, tengo amigos cristianos, tengo amigos judíos, tengo amigos de todo el mundo que llegan a este lugar, Jericó, y lo entendemos hasta nuestras casas.
esse lugar atrai muitas pessoas por causa da história da Bíblia. Que histórias da Bíblia aconteceram perto daqui, que você poderia dizer? Qual a relação de Jericó com a Bíblia? Que história da Bíblia tem relação aqui? Que siempre la historia más importante es las murallas, cómo se cayeron con el shofar, las 7 vueltas alrededor de la ciudad más vieja del mundo. Y también hay un lugar muy importante, es la fuente de Elías, la fuente de Elías, a donde pasó el milagro. Y también la otra parte importante en Jericó es el monte de tentación, a donde Jesús Cristo, el diablo lo trató de atentar por 40 días y noches. Tiene unos lugares, muchos lugares históricos, especialmente en la Bíblia, em religião, totalmente. Para que as pessoas em casa tenham uma noção, a que distância nós estamos do sítio arqueológico da antiga Jericó, onde estavam as muralhas? Quantos metros estamos de lá? 50 metros. 50 metros? Aqui, además, sempre eu digo a la gente, quando chega a primeira vez a nosso lugar, que sempre les digo que aqui se pararam a gente que shofar. Eram aqui, não eram adentro. Daqui se pararam nas muralhas. Que mensagem você poderia deixar para as pessoas do Brasil que gostariam de um dia vir conhecer aqui, falando desse lugar? Por la gente que van a venir la primera vez, son amigos, ya son amigos. Que la gente que viene por la segunda vez son buenos amigos. Y la tercera vez son familia. Muito bem, muito obrigado por sua participação. Foi um grande prazer conhecê-lo. Eu também, muito gosto. Muitas pessoas no Brasil pensam que é perigoso viajar para Israel, para a Palestina. Realmente é perigoso ou aqui é um lugar seguro para vir? We have a safe place here in the world. Number one, we don't have any problem. Any people, they can come here, and we are open all the time for the tourists. And we have a lot of tourists from all over the world coming like what you are coming. How you come? How you come? How you coming? Because everything nicely, good, and safely, very safely. Welcome to anybody here, even Brazilian, Italian, American, whatever, Indonesian, Singapore. We have a lot of them from all over the world, millions coming, and we don't have any problem. Nós estamos na Palestina, mas judeus também são bem-vindos aqui no seu estabelecimento? You know, here it's open for everybody, even the Jew. We have a lot of Jewish here coming, even guide and driver and families. It's open. I am too close to the Israelian too much, and we are families together all the time, and we have to be. Nesse momento eu estou aqui com a Kelly Gandelsman. Ela é brasileira, mas já vive em Israel, casou com um israelense e tem também uma alma judaica. E eu agradeço você, Kelly, por estar conosco neste momento para nos falar um pouquinho sobre Israel, sobre a sua experiência de estar morando aqui num país tão diferente do Brasil. Mas para começar o nosso bate-papo, fale comigo um pouco a respeito de suas raízes judaicas. Você é brasileira, nasceu em São Paulo, correto? Mas você descobriu que tem uma ascendência judaica. Revele pra gente sobre isso aí. Os meus avós e os meus bisavós, eles vieram ao Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. Cada irmão foi para um continente. Uau. Então, meu bisavô foi para o Brasil, o irmão dele foi para os Estados Unidos, ele teve outra irmã que foi para a África do Sul. É muito complicado, né? Porque Sim, você claro. envia os seus filhos para países distantes sem saber o que está acontecendo, na verdade, somente com a esperança de que alguém vai conseguir sobreviver e passar sempre a ideologia, os princípios judaicos. O que eu acho fascinante na história de vários de vocês é que vocês são resultado de milagre após milagre após milagre. O povo judeu sempre foi muito perseguido durante toda a história, desde os tempos bíblicos até hoje. Agora é interessante que há um fascínio pela terra de Israel, tanto daqueles que são judeus como os que não são judeus. E você, de certa forma, participou desse fascínio, tanto que trocou terras brasileiras por terras israelenses. Onde foi o startup? Onde você resolveu vir de São Paulo para Jerusalém? Justamente por esse histórico dos judeus sempre estarem em movimento, por não terem segurança onde estão, que você não pode se prender na vida a coisas materiais, aos bens materiais. A única coisa que as pessoas podem carregar é o que tem na sua cabeça.
Porque hoje o Brasil é um país que aceita muito bem as pessoas de todas as religiões, é um país muito pluralista, só que você não sabe o dia de amanhã. Então as pessoas hoje em dia, infelizmente, se apegam muito ao dinheiro, à casa, ao status social e, na verdade, a sua essência é o que você vai levar. Eu sou judia, sou brasileira, que muitas vezes as pessoas acham que judeus são só os que vivem em Israel. E há muitos judeus brasileiros, porque o Brasil realmente apoiou a comunidade judaica e foi um local onde muitas pessoas tiveram a oportunidade de saírem do momento do Holocausto e serem bem recebidos no Brasil. O meu pai, ele era uma pessoa muito sionista. O sionismo é o amor a Israel. Uhum. E o meu pai, ele se voluntariou na Guerra dos 6 Dias. Então eu cresci, todo esse amor de Israel veio já dentro da minha casa. Entendi. Então eu estudei num colégio judaico, eu fiz parte de um movimento juvenil sionista, onde os jovens ensinam os jovens a amar a todos por igual e também amar Israel como sua casa. Então eu sempre tive vontade de vir a Israel. Mas como as coisas não são fáceis, eu antes estudei, me formei para chegar aqui e, enfim, ter uma base, né? Porque como o meu avô sempre disse, tudo que você carrega é na sua cabeça. Claro. Fala com a gente um pouco, então, algumas semelhanças e diferenças básicas entre Brasil, cultura brasileira, e Israel, cultura israelense. Olha, eu acho que o principal ponto semelhante é a família. Aqui em Israel se dá muita importância à família e no Brasil também. No Brasil é um povo muito afetivo, muito caloroso. As pessoas se abraçam e as pessoas se querem realmente bem e apoiam. E aqui em Israel é o mesmo sentimento. Eu acho que o ponto mais semelhante é a questão da família, a priorização da família. E, óbvio, tem muitas coisas diferentes, né? A gente fala que o israelense é o sabra, que é aquela fruta que tem a casca com os espinhos e ela é super doce por dentro. Então, assim, quando você escuta uma pessoa falar hebraico, você não sabe hebraico, você até às vezes pode sentir que ela está gritando com outra pessoa ou que ela está nervosa com outra pessoa. E, na verdade, é o jeito, né? O hebraico, no primeiro ouvido, é uma língua Parece forte. Parece que está brigando mesmo. É uma língua forte, mas o hebraico, ele é uma língua tão bonita como quando você recebe uma pessoa, você fala shalom, que é a paz, ou você fala ma shlomcha, como está a sua paz. Uhum. Então, assim, e depois você não fala tchau, você fala de novo shalom, que a paz te acompanhe também. Então, eu gosto muito daqui. É uma língua passional. É uma língua passional, é uma língua simples, apesar das pessoas acharem que é difícil, porque realmente o abecedário não é igual e a metodologia não é igual, mas é uma língua extremamente simples. E é uma língua nova, é uma língua que está em movimento. Então, assim, todas as palavras, elas são construídas baseadas na Bíblia. Uhum. Então, o trem, ele tem uma formação, o nome da palavra vem da Bíblia, o computador, eles tentam sempre... No Brasil, às vezes, a gente usa palavras em inglês e não se dá conta, né? Porque muitas vezes tem a palavra em português para o objeto. O inglês já associou. E o inglês já está associado. É verdade. Aqui eles procuram sempre transformar a palavra. E a palavra sempre baseada numa palavra bíblica. Uhum. Ou seja, vocês, mesmo que não for religioso aqui em Israel, é obrigado a respirar cultura bíblica de qualquer maneira. Seja vendo um artefato arqueológico, a cidade onde aquilo aconteceu, ou até na língua que ele se expressa hoje em dia. É isso, então, essa questão? Olha, mesmo para uma pessoa leiga, quando ela chega em Israel, não tem como você não sentir uma coisa diferente, né? Quando você desce já o aeroporto Ben Gurion, aquela rampa, e você vê a bandeira de Israel, acontece alguma coisa dentro do coração que você não sabe
não sabe explicar. Isso eu acho que é Israel. É um sentimento inexplicável, porque é uma casa, que não é minha casa, não é a casa do meu marido, é a casa de todos. Israel é um país de todos. Israel é o país mais importante de todas as nações. Então, assim, a gente gosta muito de receber as pessoas bem, porque, na verdade, todas as pessoas têm direito a essa terra. Então, é um sentimento realmente muito complexo você falar o que você sente em Israel.